Meus amados, por favor, segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 1 em diante. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Repita comigo: a glória do Senhor encheu o templo. Aí ele diz: os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor, cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas, todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava em frente do templo do Senhor, e ali ofereceu o holocausto e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos e as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para as suas casas, e todos foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer confusão, brigar, ir para a internet, falar mal dos outros, é isso que diz o texto? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. De hoje em diante, quer dizer, é logo na sequência, né? Existe uma questão aí de obediência aí. Então Deus dá uma diretriz. Qual é a diretriz?
que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Beleza, aí era uma sequência daquilo que Deus tinha pedido para eles, para buscar, para orar, né, para interceder, para se humilhar, mas não parou somente aí. Aí Deus, o próprio Deus diz: escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre, meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, Deus falando para Salomão, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi seu pai. Quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei com que ele se torne objeto de zombaria entre os povos, e todos os que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Senhor, na autoridade do teu, eu quero ministrar nesta oportunidade sobre um tema extremamente importante, tá? O tema é a natureza de um novo ciclo. A natureza de um novo ciclo. Baseado nesse texto, nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero falar um pouco com vocês sobre a natureza de um novo ciclo, né? Por que a natureza de um novo ciclo? Nós estamos no 11º ano de 2022, correto? Novembro, né? Estamos aí praticamente aí um mês e pouco para a finalização de 2022. E aí vamos entrar 2023, claro, 2023 vindo, é um novo ciclo, né? E aí nós precisamos entender, presta atenção, olha aqui para mim, nós precisamos entender na nossa vida quando os ciclos se fecham, e quando também os ciclos se abrem também, quando eles se renovam, né? Qual é a natureza? E aí a pergunta é a natureza de um novo ciclo, né? Onde é que Deus está trabalhando, né? Por onde que Deus quer começar a trabalhar em minha vida, na vida da minha família, né? No meu trabalho, né? De onde que vem, né? Como é que Deus vai fazer? De onde que vem esse novo ciclo? Como que vai acontecer? Eu quero falar com vocês justamente baseado nesse tema. E o texto que nós acabamos de ler é uma das passagens mais importantes sobre renovação espiritual. Esse texto aqui, tem 2 textos para mim, 3 na realidade, né? Que vai falar muito sobre ciclo de renovação espiritual. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 2, né? E no livro de Joel também, que diz depois dos últimos dias, né? Depois desses dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. São 3 textos extremamente importantes que vai falar sobre renovação espiritual. E aqui no livro de Crônicas, capítulo de número 7, vai falar disso. Em tempos de aridez espiritual, essa passagem tem sido um desafio
e um estímulo para orarmos em favor de um avivamento. Porque eu escuto falar sobre avivamento, eu ouço falar sobre avivamento, né? Mas parece que o avivamento nunca chega, parece que o avivamento nunca vem. E esse texto que nós acabamos de ler era um dos textos favoritos de Evan John Robert, que ele foi o cara que trouxe o avivamento para o país de Gales em 1904 e 1905. Certamente esses versículos nos servirão para clarear a nossa visão e purificar nossas ideias quando olhamos para o futuro. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a passagem que descreve o que aconteceu na dedicação do templo em Jerusalém. Davi planejou na realidade esse templo, mas ele não chegou a inaugurar o templo, porque quando ele queria fazer o templo, Deus impediu Davi de fazer o templo, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue, ele era um grande general, além de ser rei de Israel, ele derramou muito sangue, então Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Deus mandou ele juntar, ouro, prata, para quando Salomão chegasse, tinha todos os recursos necessários para a construção daquele templo. Os anciões de Israel estavam reunidos, a arca da aliança carregada pelos sacerdotes, os levitas colocados no seu devido lugar, os cantores e trombetas se uniram em um coral de adoração a Deus. O rei Salomão fez uma tremenda de uma dedicação, uma tremenda de uma oração, e ao terminá-la, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Essa é a natureza de um novo ciclo. A essência do que aconteceu nesta ocasião foi descrita duas vezes. Em primeiro lugar, no versículo de número 1 diz que a glória do Senhor encheu a casa, mas também no versículo de número 2 diz: a glória do Senhor encheu a sua casa. Isto é avivamento, quando a glória do Senhor enche a casa. Um novo ciclo se inicia e um ritual de passagem se estabelece naquele momento. Com isso, o povo de Deus tem a consciência da sua presença, ou tem a consciência da presença do Senhor nos levando para outro nível. Então vamos entender isso. Quero clarear a sua mente o que aconteceu aqui quando Salomão fez a dedicação do templo. Quando ele termina todo o templo, aquele templo extremamente suntuoso, extremamente lindo, mas aquele templo lindo e suntuoso não era nada sem a presença de Deus. A presença de Deus era fundamental, era importante o templo ter a presença de Deus, senão era simplesmente um monumento qualquer. E aí o que Salomão fez? Salomão fez uma dedicação, Salomão fez uma festa muito grande, uma festa de dedicação àquele templo. Salomão estava na natureza de um novo ciclo, ele entendeu perfeitamente que o tempo de seu pai Davi terminou, que o ciclo do seu pai Davi tinha terminado, e ele precisava iniciar o seu novo ciclo. E aí o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, olhando para a natureza de um novo ciclo, foi trazer avivamento para a história de Israel. Porque não existe
possibilidade da natureza de um novo ciclo surgir na nossa vida sem um grande avivamento. E quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de manifestações de dons espirituais, até porque isso faz parte do avivamento. O que eu estou falando de avivamento é que o avivamento traz a consciência da presença de Deus no nosso meio. Avivamento traz a consciência da presença de Deus no nosso meio. Repita isso comigo, por favor. Diga: avivamento traz a consciência da presença de Deus no nosso meio. Então o que acontece, meu bispo? É que na consciência do avivamento, eu trago a presença de Deus no nosso meio, começa um novo ciclo, então a minha vida de pecado já não é mais a mesma, meus irmãos. Agora eu tenho temor de Deus, agora a minha vida está pautada em Deus. Por quê? Porque eu tenho uma plena consciência de que Deus está nesse lugar, que Deus está começando um novo ciclo, uma nova história em meu viver. E se Deus te trouxe nesta noite aqui, se Deus te colocou de frente para mim, nessa tela que você está, nesse smartphone, em sua TV, é porque Deus quer começar um novo ciclo, melhor dizendo. Deus quer começar uma natureza de um novo ciclo na sua vida, e Ele quer trazer avivamento espiritual. E avivamento espiritual, irmão, traz a consciência da presença de Deus para o lugar. Aleluia. Trazer a consciência da presença de Deus para o lugar é trazer temor para o lugar onde que nós estamos, trazer temor para as nossas lives, trazer temor para os nossos discipulados, trazer temor para os nossos ministérios, trazer temor para a igreja e fazer com que todos que entrem nesse lugar e participem das lives e dos ministérios tenham consciência de que Deus está operando nesse lugar, irmãos. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É a natureza de um novo ciclo. Quantos querem, irmãos, a natureza de um novo ciclo? Quantos querem trazer um avivamento espiritual para esta igreja e para a sua vida especialmente? Porque Deus, irmãos, pode trazer num coletivo, mas Deus também pode trazer dentro do individual. Porque a disponibilidade do avivamento é a disponibilidade da minha vida, de estar servindo ao Senhor e entender tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida, no meu viver. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, pode vir. Senhor, eu estou fácil, eu quero mudar a minha vida, eu quero moldar a minha vida. Senhor, traz um novo ciclo, traz um novo ciclo. Irmãos, Igreja Bíblica Ágape, eu não quero viver cada ano, sabe, queridos, cada ano que passa, eu não vou fazendo aquelas promessas, sabe? Olha, Senhor, em 2023 eu não vou nem mais pecar. Isso é uma mentira danada. Não adianta a gente falar isso. Ah, Senhor, sabe o que é? É que em 2023 eu não vou brigar com ninguém. É mentira também, a gente vai brigar também. Tudo isso, gente, não é isso, né? Não é isso que Deus quer. Deus não quer trazer você aqui no último dia lá do ano e depois, né, antigamente a gente fazia isso. No último dia do ano a gente ia pedir perdão pelos nossos pecados para entrar no ano seguinte sem pecado nenhum. Quando virava o outro dia a gente já estava pecando de novo. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer trazer avivamento espiritual, mas avivamento espiritual traz a consciência da sua presença, amém? Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Olha, presta atenção. O que é a consciência da presença de Deus? Meu Deus, eu sei, eu estou com vontade de dar umas murradas naquela pessoa, mas Senhor, a tua presença é suficiente na minha vida, Senhor. E se a tua presença é suficiente na minha vida, eu vou me conter. Senhor, a tua presença é suficiente no meu olhar, a tua presença é suficiente no meu falar, a tua presença é suficiente na minha casa, isso é consciência da presença de Deus. Então isso é avivamento, igreja. Isso é avivamento. Porque se você observar, 2 vezes Salomão diz
que quando ele acabou de orar, está aqui no versículo de número 1 e versículo de número 2, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Começou um novo ciclo, porque quando a glória de Deus enche, começa um novo ciclo. Aleluia. Aí lá no versículo 2, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo, irmãos. Então ele faz questão de dizer que logo após o seu tempo de oração, meus irmãos, e esse tempo de oração, de dedicação aqui, quando Salomão acabou de orar, não foi aquelas orações longas, e nós precisamos ter tempo profundo sim com Deus, mas não foi simplesmente um ritual de uma oração. De todo o coração, ele sabia que ele precisava da presença de Deus para encher aquele lugar. Irmãos queridos, ei meu amado, meu irmão, quer avivamento espiritual para a sua vida? Só quem consegue preencher toda a sua vida é Jesus. Só Jesus. Só quem consegue preencher a vida dos seus filhos é Jesus. Nem você, nem ninguém pode preencher a vida do outro, irmãos. Aleluia. Por 2 vezes a presença dele encheu a casa, e quando a presença dele encheu a casa, trouxe a glória de Deus para aquele lugar. Aleluia. E quando trouxe a glória de Deus para aquele lugar, trouxe consciência. Aleluia. Consciência da presença de Deus. Escute, você pode falar à vontade, você pode aconselhar à vontade, você pode fazer discipulado todos os dias, você pode na live falar, nós podemos fazer tudo aqui, ministrar a palavra, glória a Deus por isso. Mas se o povo não tiver a consciência da presença de Deus, irmãos, eles continuam em uma vida de pecado. Porque o que traz temor é a consciência da presença de Deus. Um novo ciclo, sabe? As pessoas estão em um ciclo repetido, entendeu? Sabe? Não consegue sair daquelas situações, daqueles problemas. E aí o que acontece? Se não, presta atenção, se não tem a consciência, o avivamento, tá certo? A natureza de um novo ciclo, a presença do Espírito Santo, um avivamento, e esse avivamento, ele nos traz a consciência da presença do Senhor. Para quê? Sabe para quê? Para nos levar para um outro nível, para nos levar para um outro nível, irmãos. A presença, presta atenção, tá? A presença de Deus, né, traz avivamento, e esse avivamento quer nos levar para um nível diferente. Que nível diferente, bispo? É um nível de agora, além do senhor ser bispo, o senhor vai ser a 4ª pessoa da Trindade. Não é nada disso, gente. Subir de nível em Deus, sabe o que é? É maturidade. Maturidade para a gente resolver as coisas, maturidade no falar, maturidade no olhar. Irmãos, maturidade para ouvir, amados, maturidade para falar, maturidade para ouvir, maturidade para... Isso é outro nível, Essa é a verdadeira manifestação da presença do Senhor. Quando Deus quer realizar um novo ciclo em nossas vidas, quando Deus quer realizar um novo ciclo em nossa vida, como pode acontecer hoje, nesse lugar, aqui, nesta noite, ou na sua casa, você que está aqui participando conosco, Ele traz sua natureza e gera um novo ciclo através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem verdadeiramente vai gerar avivamento em cada indivíduo. Só Ele, escute, só o Espírito Santo é capaz de fazer as mudanças necessárias. Isso, repita comigo, só o Espírito Santo
é capaz de fazer as mudanças necessárias. Diga: eu não sou capaz de fazer as mudanças necessárias na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu irmão, na vida do vizinho. Ninguém é capaz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, irmãos. Então, às vezes, nós estamos batalhando contra as pessoas, sabe? Estamos batalhando contra elas. Irmãos, não batalhe contra as pessoas, porque você não vai conseguir mudar ninguém. Só a natureza do Espírito Santo é que pode mudar a vida de um pecador. Você já teve essa experiência? De falar diversas vezes, de falar, de repetir para os nossos filhos, e de dizer, e de chorar, e de ir para a oração. Foi para o lugar certo, que é o lugar de orar, mas só o Espírito Santo é que pode trazer a mudança necessária para a vida de alguém. Só Ele, irmãos. Sabe por quê? Porque esta obra não é minha, esse povo não é meu, os discípulos não são seus, as células não são suas. Então sabe o que é que você vai fazer? Vai para quem é dono de todas as coisas e diz para Ele: Senhor, eu já tentei de todas as formas e de todos os jeitos, agora, Senhor, está nas tuas mãos verdadeiramente. Faz um milagre naquela vida. Oh, aleluia! Só Ele, só o Espírito Santo é capaz de mudar ou de fazer as mudanças necessárias na vida das pessoas. E Ele faz mudanças necessárias na vida de pessoas. Ele faz mudanças necessárias em ambientes, né? Lá no seu trabalho, Ele faz, irmão, Ele faz. O Espírito Santo, se você chamar Ele, se você deixar o seu eu de lado, se você deixar as suas doideiras de lado, se você deixar as suas paranoias de lado, se você deixar e falar assim: olha, sabe o que mais? Eu já tentei, eu já falei, eu já disse, eu já fiz tantas coisas. Pois é hora que Deus está dizendo para você: calma, agora deixa nas minhas mãos. Deixa, não dê uma só palavra, não dê uma só palavra, e deixa que eu faço. E quantos confiam em Deus para fazer? Quantos confiam? Amém? Quantos confiam? E nessa confiança Deus pode até apertar o parafuso. Deus pode apertar o parafuso com o sujeito e com a abençoada. Vai apertar o parafuso, deixa. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que aperta o parafuso é o Deus que lá na frente vai folgar para ajustar. Tem muitos de nós com parafuso solto na cabeça, irmão. Eita, meu Deus. Aleluia. Então é assim, queridos, que a gente deve fazer. Não sou eu. Diga: não sou eu. Diga: é apesar de mim. Diga: é apesar de mim. Diga: é apesar de mim. É isso que a gente precisa entender. Bispo, o senhor está dizendo que não é para mim falar? Não, eu não estou dizendo que não é para você falar, porque existe tempo certo também para falar com as pessoas sobre determinados assuntos. Mas quando você encontrar resistência, aí você sabe, é até ali. Aí o que é que você faz? Fica intrigado com a pessoa e diz para ela: ó, vai te catar, não quero nem mais saber de você. É isso que a gente faz? Não. Aí a gente recorre para quem? Para o Espírito Santo. E vai dizer para ele: olha, Espírito Santo, eu já tentei do meu jeito, da minha forma. Eu até pensei que com as habilidades que eu tinha, fiz aconselhamento pastoral. Olha, Senhor, eu fiz alguns níveis de aconselhamento, Senhor, mas não deu. E agora eu quero estar rendido totalmente em tuas mãos, para que o Senhor opere grande milagre na vida daquela pessoa. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus. E eu tenho certeza absoluta, essa é a verdadeira manifestação do Espírito Santo.
a partir do dia que começa um novo ciclo na nossa vida, a natureza de um novo ciclo na nossa vida, na vida de alguém, a partir do momento que essa pessoa tem a consciência da presença de Deus, irmãos, sabe o que vai acontecer? Os portais da eternidade se abrem para ele. Mas não é os portais da eternidade que se abrem para ele, para Jesus pegar ele não, é que se abrem portais da eternidade para abençoar a vida da pessoa. Por quê? Porque enquanto ela não tem a consciência da presença de Deus, sabe o que acontece? O céu é retido. O céu vai reter. A pessoa pode até alcançar, a pessoa pode até ter um bom emprego, a pessoa, mas ela nunca vai estar plenamente. Pode observar, nunca vai estar plena. Pode ter muito dinheiro, pode ter um bom emprego, pode ter o melhor carro, pode ter a melhor casa, mas não é isso. Então, os portais do mundo de Deus se abrem, e a nova natureza que está na vida dela, esse novo ciclo que está na vida dela, manifesta, trazendo avivamento, produzindo exclusivamente pela presença manifesta da terceira pessoa da Trindade. Traz, em primeiro lugar, amor. Em primeiro lugar, amor. A natureza de um novo ciclo, a manifestação da presença de Deus, a consciência da presença de Deus traz amor. As pessoas viu que todo mundo se odiando aí na internet? Os crentes se odiando, gente. Onde era que a manifestação da presença de Deus estava nesse povo, gente? Porque a manifestação da presença de Deus traz amor. Amor não é aceitar tudo que a pessoa diz, não é aceitar tudo que a pessoa fala, não é isso que eu estou dizendo. Amor é compreender, e mesmo discordando, mesmo entendendo que a pessoa está falando asneira, mesmo assim nós amamos. É isso. A natureza de um novo ciclo, a presença manifesta do Espírito sobre nossas vidas, traz amor. E em segundo lugar, traz arrependimento. Em terceiro lugar, traz discernimento. Em quarto lugar, traz conversão. Em quinto lugar, traz santidade. Em sexto lugar, traz alinhamento. Olha o que a natureza de Deus faz. Olha o que um novo ciclo de Deus faz. Olha o que a consciência da presença do Espírito Santo de Deus, olha o que a consciência de um avivamento traz. A consciência de um avivamento, em primeiro lugar, não manifesta os dons, manifesta amor, arrependimento, discernimento, conversão, santidade, alinhamento, contentamento, disposição, alegria, fé e unidade. Todas as vezes que Deus trouxe unidade para a igreja, Ele também trouxe uma consciência inescapável e esmagadora da sua presença envolvente. Quero repetir isso. Todas as vezes que Deus trouxe unidade para a igreja, todas as vezes que Deus se manifesta e traz unidade para a igreja, Ele também traz uma consciência inescapável e esmagadora de sua presença envolvente. Quer dizer assim, quando a gente olha a unidade, a gente vai ver, puxa, Deus está nesse lugar, gente. Gente, Deus está nesse negócio. Olha como que Deus fez. Você vai vendo Deus envolvente, ou se envolvendo naquele lugar. Sabe, irmãos, acho que é disso que precisamos. Precisamos para a nossa natureza de um novo ciclo. Nos dias iniciais da pujante igreja primitiva, a presença e a atividade do Espírito Santo eram evidentes. Os sinais da sua presença naquele evento foi algo marcante e extraordinário, mas trouxe um novo ciclo. A sua presença era tão clara lá no dia de Pentecostes,
não apenas por meio de fenômenos sobrenaturais, mas em obras morais e espirituais. Obras morais e espirituais. Olha o que a consciência e a renovação espiritual traz para uma igreja. Obras morais. Isso quer dizer que a igreja vive dentro de uma moralidade, mas não é uma moralidade para dizer assim: você vai para o inferno, nós somos melhor do que você. Não, isso não é moralidade, não é isso. Moralidade é a plena consciência de quem eu sou e o pecador que eu sou, e mesmo assim Ele me amou. Porque olhando para a sua moral e para a minha, a gente não tinha condição de estar aqui, nem você e nem eu. Nenhum de nós que estamos aqui, nem você que está em casa, nenhum de nós teríamos condição de estar aqui, porque imoral não éramos nós. Mas o Senhor nos achou, nos trouxe avivamento, nos colocou um novo ciclo, uma nova natureza. O Espírito veio morar dentro de nós e Ele encheu a casa. A casa está cheia da presença dEle, e a casa cheia da presença dEle está trazendo a consciência, traz a moralidade, e eu sei tudo aquilo que o Senhor pensa acerca de mim. Aleluia! Eu sei tudo aquilo que o Senhor pensa acerca de mim. Você sabe? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bênção, não é de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Deus quer fazer o melhor para a nossa vida, irmãos. Igreja Bíblica Ágape, Deus quer fazer o melhor para a nossa vida. Oh, que maravilha! Você pode adorar o Senhor por isso? Deus quer fazer sempre o melhor para a nossa vida, o melhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, os sinais da sua presença é maravilhoso. Precisamos andar no temor do Senhor, ter um senso tão real da presença de Deus e viver em reverência e relevância constante diante dEle. Uau, uau! Ter um senso real da presença de Deus. Sabe por que a gente vive normalmente uma vida de pecado? Porque Deus não está presente. Estava falando com meu filho ontem, pastor Antônio, estava conversando ali. E eu disse para ele, eu estava falando para ele, a igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima, uma igreja, a cidade de Laodiceia, tinha o sistema, o maior sistema bancário do mundo. Eles tinham uma economia fora do comum, mas, irmãos, faltou o amor. Eles estavam frios e faltou o primeiro amor. Deixa eu explicar para vocês. Durante muito tempo a gente ficou enganado com o primeiro amor. Deixa eu explicar para vocês o que é o primeiro amor e o que a Bíblia fala do primeiro amor. Quando a Bíblia fala assim, que nós devemos voltar ao primeiro amor, não é voltar lá no passado, na nossa conversão. É que na minha conversão, aquilo sim era meu primeiro amor. A minha vida, eu era mais fervoroso, eu orava mais, eu buscava mais. Não é isso. O seu primeiro amor não é isso. Deixar o seu primeiro amor é colocar Jesus em segundo lugar na sua vida. Então tudo que você faz sem Jesus, seu trabalho, seu emprego, sua faculdade, seu casamento, sua família, tudo que você faz que Jesus é secundário, você está negando o seu primeiro amor. Porque o seu primeiro amor é Jesus. O meu primeiro amor é Jesus. Ele é o primeiro e o único amor da minha vida. O meu primeiro amor não é a Nilza, não é as meninas, não é o Bento, não é vocês, não é a igreja. O meu primeiro amor é Jesus. E quando a gente perde esse primeiro amor, que é Jesus, as outras coisas começam a entrar na nossa vida. E aí, queridos, então não é voltar lá atrás
e dizer assim: ah, eu preciso ser mais crente lá, preciso buscar mais. Não, é porque você esqueceu o seu primeiro amor. E o seu primeiro amor, o meu primeiro amor é Jesus, irmãos. Ele é o meu primeiro amor. Aleluia, aleluia. Então esse senso real da presença de Deus, ter um senso real da presença de Deus, em reverência e relevância constante diante dele. Nossa vida agora é uma constante adoração, relevante, reverente, humilde e espiritual. Uau, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nossa vida agora é uma constante adoração. Diga comigo: a minha vida deve ser uma constante adoração. Aleluia. Diga: relevante, reverente, humilde e espiritual. Aleluia. E sabe o que deve ser acompanhado? Com fome e sede de justiça, perseguindo a santidade com propósito e intensidade, a ponto de atrair as pessoas através de nossas vidas, para fazê-las conversas em Cristo Jesus, agregando almas para o seu reino. Uau, glória a Deus. O Espírito Santo quer marcar nossa história a partir de hoje, com o poder do avivamento. Com isso, aprenderíamos a amar muito mais, teríamos muito mais anseio por comunhão, por ir atrás de outros membros do corpo, a fim de desenvolver com eles conversas sobre assuntos espirituais e fazer reuniões espontâneas em pequenos grupos, todos cheios da presença de Deus. Acolheríamos os solitários, os que não têm amigos, hospedaríamos os forasteiros e os sem teto, cuidaríamos dos necessitados e pastorearíamos os recém-nascidos em Cristo com muito mais intensidade. Então me diga, pelo amor de Deus, se temos avivamento, se a gente cuida de algum necessitado. Cheio da presença de Deus e com a consciência do Espírito na minha vida, eu deixo de falar mal da vida dos outros, fazer críticas chamadas construtivas. Quando alguém chegar perto de você e falar assim: eu quero lhe fazer uma crítica construtiva, fala para ele: para trás de mim, Satanás. Já está dizendo que é crítica. Se alguém quer falar alguma coisa para você que vai construir na sua vida, mesmo que vá de confronto a você, nunca fale que é uma crítica. Fale e diga: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Chame a pessoa, dê um almoço para ela, pague um café para ela. Quando ela estiver de bucho cheio, você dá uma lapada nela. Deixaríamos de falar mal dos outros, críticas destrutivas, ciúmes, invejas, rivalidades e ressentimentos murchariam e desapareceriam diante do fogo da presença de Deus. Afinal de contas, quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu todo aquele sacrifício. A sensibilidade de ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, teríamos menos autopiedade de nós. Eu sou pastor, eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Amarrado, irmão. Para dessa autopiedade sua. Isso não é humildade. Eu sou tapete, pode pisar em cima de mim. Tapete nada. Você precisa de cura. Teríamos menos autopiedade de nós mesmos, menos desejo de autoafirmação, seríamos menos ansiosos por receber conhecimento, menos espinhosos e mais difíceis de ser ofendidos, teríamos mais empatia
tolerância e graça, cuidaríamos mais do bem-estar dos outros do que da gente mesmo. As condições para o avivamento e o crescimento da igreja do Senhor é isso. Tendo Salomão acabado de orar para a gente terminar, descer o fogo do céu e consumir o holocausto e os sacrifícios, as duas condições para essa manifestação da presença de Deus foram a oração e o sacrifício. Foi depois que o sacrifício haviam sido dispostos sobre o altar e que o rei terminou sua oração, que o fogo caiu do céu. Aleluia. O que isso significa para nós? Os sacrifícios representam a nossa dedicação a Deus. Eram em sua maioria ofertas de holocaustos. O holocausto era totalmente consumido, não sobrava nada, simbolizava a dedicação incondicional de um adorador a Deus. Portanto, eu quero chamar a Igreja Bíblica Ágape, eu quero chamar você, eu quero convidar você que está nesta noite aqui, você que vai me assistir depois, aleluia, a olhar para você e dizer: hoje começa um novo ciclo na minha vida, meu pastor. Eu já estou fazendo uma autoavaliação do meu viver, do meu ministério, da minha liderança, e eu vou me comprometer para um crescimento poderoso desse lugar. Aleluia, aleluia. Eu vou intensificar as minhas orações, eu vou fazer mudanças, e mudanças necessárias. Sabe, queridos, para a gente concluir a consequência do avivamento, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. Para mim, sabe, irmãos, essa é a cena que eu acho extremamente impressionante. Fogo no céu, Salomão acaba de orar, a presença de Deus chega, e aí consome os sacrifícios, e aí o que acontece? As pessoas se dobram perante a presença de Deus. Se dobra perante a presença de Deus, se encurvam. Quando o fogo caiu, a glória apareceu. E quando a glória apareceu, o povo não elogiou Salomão pela bela oração que fizera e que produziu resultados. Já pensou? Se eu fizesse uma oração aqui, Deus, eu vou orar e o fogo vai cair. Aí desceu fogo, né, do céu aqui, presencialmente aqui, todo mundo vendo pela internet, todo mundo iria dizer: nossa, nossa, meu Deus do céu, o bispo já ia logo me promover para a quarta pessoa da Trindade, né? Ia me promover. Por quê? Porque a gente gosta dessas promoções, a gente gosta dessas autopromoções. E aí, Salomão não foi elogiado porque a oração dele foi top. Salomão não foi elogiado porque a oração dele fez com que o fogo de Deus descesse, irmãos. Salomão não foi elogiado pela oração tão poderosa, queridos. Quando ele orou que desceu fogo, todo mundo se encurvou para glorificar a Deus. Naquele momento eles não honraram os sacerdotes que prepararam os sacrifícios e nem prestaram a reverência supersticiosa ao altar e ao templo, por terem atraído o fogo e a presença de Deus. Oh, irmãos, foi o seguinte: irmãos, eu vou orar, olha, vem aqui, e esta água aqui, ó, esta água aqui, tá vendo essa água? Eu vou orar, e a partir do momento que eu orar em favor desta água, você vai levar essa água para casa, e essa água vai ser ungida. Quando você beber dessa água, o milagre vai acontecer. Eu acredito em tudo isso, irmãos, eu acredito. O que eu não acredito é que Deus faz esse milagre para o povo se encurvar perante o homem.
Essa não é a intenção de Deus. E aí sabe o que acontece? O povo idolatra os pastores. Existe uma idolatria pastoral. É lenço vendido por tudo quanto é lugar, é roça ungida por tudo quanto é lugar. E não foi isso que aconteceu naquele lugar. Os sacerdotes não mereciam, irmãos. Salomão não merecia. O povo não se encurvou perante os sacerdotes. O povo não se encurvou perante Salomão e nem a oração poderosa que ele fez. O povo se encurvou porque Deus estava naquele lugar. Não honraram os sacerdotes, o templo, o altar. Não se gabaram de sua própria piedade, achando que ela era responsável por tamanha manifestação da presença de Deus. Gente, eu vou fazer um jejum aí, entendeu? 30 dias, e aí o jejum, depois de uns dias de jejum, a gente vai ficando com a cara meio que somos mais santos do que o outro. Não foi isso que aconteceu lá. Eles não ficaram achando que tudo aconteceu porque Salomão foi o pivô. Não fizeram isso. Ao invés disso, se prostraram com o rosto em terra e adoraram a Deus, deram glória a Deus e romperam espontaneamente em cânticos, juntando-se com os cantores oficiais do templo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foram momentos sagrados de refrigério e avivamento, momento do céu sobre a terra, nos quais o povo desfrutou de um prenúncio da glória que será revelada. E enquanto caíram sobre o rosto e deram honra e louvor ao nosso Deus. Essa é a essência e o propósito final de um novo ciclo, de uma natureza de um novo ciclo. Nós, como igreja, precisamos ser marcados pela presença e pela manifestação do nosso eterno Deus. Que possamos alinhar a nossa vida ao Espírito Santo, para tratar primeiramente de nossas vidas, de dentro para fora, ajustar a nossa casa, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e faça segundo a tua vontade. Nós oferecemos o melhor para o Senhor, nós oferecemos o nosso coração, e se você fizer isso, oferecer o seu coração, o seu melhor, o fogo de Deus vai vir, você vai ter a consciência de quem é na sua vida, e pode ter certeza absoluta, que não somente 2023, mas 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, todos os anos que vierem para frente, pode ter certeza que Deus vai agir na sua vida de maneira poderosa. Fique de pé no nome de Jesus.